Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Voltamos então a falar sobre o nosso plano de designação generalizada e agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre como colocar ele dentro do GUSEC também e um exemplo numérico que vai ajudar a gente a entender melhor isso também, tá? Então aqui eu tenho uma empresa de consultoria, ela tem, enfim, que alocar 2 consultores para 4 tarefas a serem realizadas, tá? Cada consultor tem um custo ali, C e J, que é necessário, que você vai ter que pagar para cada consultor fazer cada tarefa. E também tem ali, digamos, uma matriz, a IJ, que vai indicar quanto é que vai ser o tempo gasto de cada consultoria para fazer a tarefa J, certo? A capacidade de cada consultor é dada pelo vetor B de I, que é a capacidade de cada consultoria, tá? E aí a gente tem as tabelas que vão dar essas informações para a gente. Então, o que acontece aqui? Como é que eu vou alimentar o meu modelo? Eu vou ter essa tabela C e J que vai dizer para o consultor 1 quanto que custa o tempo ou custo financeiro de fazer a tarefa 1, é 15, para fazer a tarefa 2, 61, para fazer a tarefa 3, 3, enfim, e para fazer a tarefa 4, 94, tá? Agora, se eu for olhar aqui no ponto de vista matemático, aqui nas restrições, eu tenho aqui como é que é a matriz relativa ao gasto de recursos do consultor 1 para fazer a tarefa 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 31, 69, 14 e 87. Tá legal? Além disso, eu tenho um vetor aqui, aquele vetor de capacidade de cada consultor, que é o B de I. Então, o consultor 1 tem uma capacidade de 1000, o consultor 2 tem uma capacidade de 1000 horas aí, enfim, como você achar que é interessante estabelecer esse recurso aí, definir em horas, minutos, o que for necessário, tá? Ou mesmo recurso financeiro. Tá legal, então como é que eu coloco isso no GUSEC? Primeiro eu vou precisar de dois conjuntos, o conjunto I e o conjunto J. O conjunto I é o conjunto dos consultores e o conjunto J é o conjunto das tarefas. Então veja o seguinte, se o vetor B é o vetor de capacidade dos consultores, ele tem indexação em I, né? I em I grande, que é o conjunto de consultores, que depois eu vou botar os dados lá, consultor 1, 2, 3, um índice, né? 1, 2, 3 para os consultores. Já para o D, que é relativo às tarefas, eu vou ter um J, porque é a indexação na tarefa. Aqui, tanto o C quanto o A, ele vai ter indexação I e J, porque o C é custo de o consultor fazer a tarefa J, e o A é a alocação, quanto que vai ter que gastar de recurso se eu alocar o consultor para fazer a tarefa J. Tá? E aqui eu tenho o nome do arquivo texto onde eu vou imprimir a solução. Tá? Depois eu tenho aqui variáveis binárias que eu vou definir, que é a alocação do consultor para a tarefa J. Então esse aqui é um var de x e j, binário 0, 1. E agora eu tenho um modelo matemático aqui, né, que é minimizar o custo, a soma em I e J de C e J, X e J. E aqui eu tenho, todo consultor vai ter uma capacidade I para alocar tarefas, está dado por essa restrição. E aqui nenhuma tarefa pode ficar sem consultor. Tá? Então, isso que eu acabei de escrever aqui está quase bem mapeado aqui. Você veja que a única diferença aqui é que eu não botei asterisco aqui para indicar a multiplicação. Aqui eu tenho que colocar sempre. Tá? E ao final de cada comando, ponto e vírgula também. Cuidado, tá? Detalhe aqui importante, que aqui eu tenho várias restrições. Repara que eu tenho I restrições representadas nessa única linha. Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma em J, ok, isso representa uma restrição. Mas para cada valor de I, eu gero uma restrição, que é a restrição de capacidade de cada consultor. E para cada demanda J, ou seja, para cada tarefa J, eu tenho uma restrição também, eu fixo o valor de J aqui. Lembra que o J é esse conjunto J aqui que eu vou definir mais para frente os elementos dele. Tá? Isso aqui é o relatório, se o consultor I vai fazer a tarefa J, e aqui é o resultado 0, 1, né? E aqui eu também tenho um custo de função objetivo, tá? Que está dado aqui. Muito bem, aqui são os dados do problema que eu coloquei em especial do exemplo. Então o consultor, eu coloquei C1, C2, esse aqui é a indexação do conjunto de consultores. E aqui é o conjunto de tarefas, eu poderia botar T1, T2, T3, T4. Tá? Tomar cuidado, por quê? Porque no momento que eu definir que a minha indexação é C1, C2, na hora que eu for colocar o vetor que aí representa a capacidade dos consultores, eu tenho que fazer uma indexação nos índices do consultor, que é C1, C2. Eu não posso escrever 1 e 2. Cuidado, tá? Já aqui, ó, o que tem aqui? Ó? Eu tenho a demanda de cada tarefa, ou seja, os Ds, né, D de J. Aqui eu coloquei 1
e usei a indexação do conjunto J. Se eu tivesse ter colocado T1, T2, T3, T4, aqui teria que ser T1, T2, T3, T4, tá? Ok. Aí, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aquela matriz de quanto custa alocar o consultor 1 para a tarefa 1, consultor 2 para a tarefa 1 e assim por diante. Ou quanto que vai gastar de recurso se eu alocar o consultor 1 para a tarefa 1, 31. Consultor 2 para a tarefa 1, 23. Essas informações dessas tabelas estão colocadas aqui, tá? Isso aqui é o resultado, o arquivo de resultados que eu rodei lá no GUSEC, esse modelo que eu rodei no GUSEC, que vai estar na descrição do vídeo. Então esse modelo do GUSEC, bem como o arquivo de resposta, vão estar na descrição desse vídeo aqui, tá? Então eu peguei aqui, olha, o consultor 1 vai fazer a tarefa 1, né? Tá essa resposta aqui. E eu compilei aqui, ó. Depois o consultor 1 vai fazer a tarefa 3, o consultor 2 vai fazer a 2 e a 4. Então tem aqui justamente isso aqui é o custo de você fazer isso. Se você somar esses valores vai dar 94, que é o valor da função objetivo. E aqui tem o gasto, né? Repara que essa matriz de uso de recursos, ela está bem folgada, porque a gente botou ali um valor bem grande, 1000, de disponibilidade de recursos para cada consultor, tá? Era só para a gente, enfim, ter uma ideia aí, que ele vai fazer a alocação puramente baseado na questão do custo aqui, né? O qual é o melhor custo? Ele sempre pega, o consultor 1, então põe para o 1, põe para o 2, põe para o 1, põe para o 2. Se eu colocasse limitação em relação aos recursos, aí isso poderia dar uma alocação diferente, tá? Bom, esse é o modelo de designação generalizada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e ele vai ser importante porque ele vai ajudar a gente a entender um problema ou vai usar alguns elementos do problema que é bastante importante, que é o problema de balanceamento de linhas, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!